Graça e paz sobre a sua vida. Bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, gente? Bem-vindos. Estamos chegando aí à parte final do nosso devocional sobre Hebreus. O título Hebreus, uma carta de fé. Nós gravamos 2 vídeos ao longo dessas semanas falando sobre a epístola aos Hebreus. Dividimos em 3 partes. É claro que é impossível tratar de todos os assuntos de Hebreus nesses 3 vídeos. A gente tentou adensar os assuntos que mais nos saltaram à vista e que a gente quis compartilhar com vocês como pontos elementares da fé cristã. No primeiro, a gente remontou um pouquinho sobre a trajetória dos hebreus no deserto e o paralelo que é feito com a nossa trajetória, já que nós temos hoje Jesus como nosso sacerdote que nos ajuda nas horas de aflição. No segundo, nós falamos um pouquinho sobre o papel das figuras do Antigo Testamento, que hoje foram superadas por uma nova aliança, que é a aliança em Cristo. E nesse último bloco, dos capítulos 10 em diante, a gente tem alguns assuntos importantes para tratar. Então eu vou começar lendo com você o capítulo 10 de Hebreus, o versículo 25, diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. É importante mencionar que uma das preocupações do autor de Hebreus, à medida em que ele desmonta um pouco o cenário anterior, e à medida que ele mostra que templo, altar, dias santos, festas, eram na verdade só ilustrações, só figuras daquilo que estava por vir, que é Jesus, ele também tem a preocupação de com isso não desconstruir a ideia de ajuntamento, a ideia de igreja. Veja, o que Jesus trouxe para nós? Em João capítulo 4 ele transmite um pouco isso na conversa que ele teve com a mulher samaritana. Não existe um lugar que seja sagrado, não existe um lugar no qual se diga, é nesse lugar que Deus habita. Não, Deus habita no coração daquele que recebe a Jesus Cristo. Entretanto, o ajuntamento, o encontro igreja, ele é estimulado pela Bíblia. E o autor de Hebreus tratou de deixar isso bem claro. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. O que alguns estavam fazendo na preocupação do autor de Hebreus? Vivendo cada um por si, a sua fé individual, achando que não precisava mais estar em comunhão com os irmãos. Uma das coisas fundamentais para a fé cristã é o ajuntamento, é esse encontro igreja, esse encontro no qual a gente edifica um ao outro, fortalece um ao outro, compartilha uma palavra um com o outro. Hoje, pela prática histórica, né, que vem remontando desde muitos anos, se fortaleceu muito no período do Império de Constantino, no qual ele oficializou a igreja cristã, a religião cristã como religião principal e oficial. A partir dali é que se retomou, né, que trouxe essa questão para dentro da fé cristã de local de culto, de figuras e etc. Então é muito tradicional hoje, por essa evolução histórica, que a gente se reúna em locais que a gente chama de igrejas, né? No mundo evangélico é muito normal que esses locais sejam prédios alugados, que antes eram galpões ou garagens ou oficinas, enfim. Mas esses locais, eles não são os locais santos, né? Esses locais são pontos de ajuntamento. Independentemente disso, se você se ajunta num local desses, ou se você se ajunta numa praça, se você se ajunta numa casa, não pode deixar de haver esse encontro igreja. O que tem se perdido e o que tem frustrado muito algumas pessoas hoje é que essas igrejas são grandes instituições. Em alguns casos, e infelizmente a maioria sempre paga pela minoria, mas em alguns casos tem se tornado apenas casas de arrecadação, né? No qual você tem pessoas fazendo mau uso da fé ou da Bíblia, distorcendo versículos, mas isso a gente já tem falado em outros vídeos, não é o caso para agora. O foco aqui é não deixando de congregar. Se você é cristão, precisa encontrar um ambiente sadio, um local sadio, ou até eu vou dizer aqui numa linguagem que nos é popular, né? Numa igreja sadia que pregue de fato o
o evangelho, na qual você possa ter uma prática cristã saudável com seus irmãos. Nunca vai ser um local perfeito, nunca vai ser um ajuntamento perfeito, porque igreja, como é encontro de pessoas e pessoas são imperfeitas, então a gente não pode ficar se frustrando, né? As pessoas botam muita expectativa. Ah, não, porque lá na igreja me trataram mal, jamais podia esperar isso de uma igreja. Igreja é lugar de gente. E Jesus fala que ele veio para os doentes e para os pecadores. Então igreja é onde você vai achar pecador, é onde você vai achar gente que tem um histórico duvidoso, como o pastor Ed René fala, né? Ele tem um vídeo no qual ele fala da igreja. E ele fala que ele conversa com a mulher dele, ele fala, olha, esse local aqui é muito mal frequentado, né? Não é que porque são pessoas ruins ou bandidos, porque são pessoas humanas que sabem da sua história, sabem da sua origem e que estão em processo de transformação. É no encontro igreja que Jesus nos transforma, porque muitas vezes ele usa o meu irmão para me afinar, ele usa o meu irmão para me trazer uma palavra de correção. E nessa caminhada, falando disso ainda, tem um outro texto que nos é muito importante, no capítulo 11, no verso 13. Aqui o autor de Hebreus começa a falar da fé e da história dos nossos irmãos do passado que viveram pela fé. Mas olha que interessante o que ele fala no versículo 13. Todos estes que ele cita aqui no texto, né? Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Olha só que interessante. Você pega Abraão. Abraão tinha uma promessa de ter uma terra, de ter uma descendência. Mas Abraão não teve. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ainda nesse enfoque, lá que a gente falou no primeiro vídeo, de tirar os nossos olhos das coisas da terra, ele fala, gente, cuidado, para que a gente não fique com tanto foco nas promessas que a gente quer viver hoje, nas coisas de Deus que a gente quer viver agora, que a gente esqueça que tem uma promessa maior, uma promessa superior. Aquele que tem a fé cristã, e nesse vídeo a gente já falou de se congregar, e agora a gente vai falar sobre aquele que tem a fé cristã, ele precisa ter o foco na vida eterna. Por que o autor de Hebreus teve o cuidado de citar os pais da fé, de citar os heróis da fé? Para mostrar que alguns deles tinham promessas riquíssimas nessa terra. Mas eles não tiveram acesso a elas. Moisés, quanto tempo ele liderou o povo de Israel, até mesmo no deserto, tirando eles do Egito, para depois não entrar na terra prometida? Ora, aí você vai dizer, mas Moisés então será que foi condenado, perdeu a salvação? Que nada, nos evangelhos está ele lá se encontrando com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele entendeu que melhor do que uma promessa terrena era a promessa eterna. Você que é cristão, saiba disso. Se a sua vida aqui não é aquilo que você sempre sonhou, batalhe, se esforce, faça o seu melhor, estude, trabalhe, se capacite o máximo possível. Mas não se esqueça que mais do que viver promessas ou sonhos aqui, busque a promessa eterna. Esses homens entenderam que eles não alcançaram promessas aqui, mas em troca de uma promessa maior, de uma recompensa maior. Os seus olhos estão onde? Os seus olhos estão na recompensa aqui da terra? Estão nas trocas, nas barganhas, o que Deus pode me dar? Capítulo 12, 2 versículos 3 e 7, diz assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrija? E o versículo 8 nos diz assim, se porém estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Gente, o autor de Hebreus queria que a gente tivesse uma coisa em mente. Você será disciplinado por Deus. Eu serei disciplinado por Deus. Nós iremos passar por momentos que a gente não gostaria de passar, porque são momentos que vão nos ensinar coisas. Nós vamos sair desses momentos adversos com bagagem, com aprendizados. E aí ele diz o seguinte, você não quer ter luta? Você não quer ter tribulação? Então você quer ser bastardo. Porque quem quer ser filho de Deus sabe que um bom pai corrige o seu filho. Então eu quero ser filho de Deus, eu sou filho de Deus, então eu vou ser corrigido. As agruras e os momentos difíceis farão parte da caminhada daquele que é filho de Deus. Nesse último bloco, a gente quis deixar para você a importância de se congregar. Não esqueça isso. Isso é fundamental. Procure um local com pessoas que são de Deus para você estar. Segundo, não troque as promessas eternas pelas promessas de agora. Não fique reclamando de Deus. Deus, eu queria isso, aquilo outro. Você é de Jesus? Você tem uma fé de uma recompensa maior. Terceiro,
você será corrigido por Deus. Não fica reclamando da vida. Se você está em Deus e tem alguma coisa que você não gostaria esteja acontecendo, procura aprender o que isso me traz de aprendizado. Qual é a lição disso? Nem tudo na vida vai ser perfeito. Nem tudo na vida sai como a gente quer. Mas na vida daquele que é de Deus, até as coisas ruins têm uma finalidade boa. E aí eu queria encerrar com esse versículo que é a base da nossa segurança. Capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não serve a alguém que tem crise de identidade, né? Alguém que está feliz com você, amanhã está triste, hoje quer te salvar, amanhã quer te condenar. Antes pensava assim, agora ele mudou de opinião. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você é de Jesus, você tem a segurança de confiar em alguém que não muda. Ele é fiel. Se ele te salvou, se ele te chamou, ele é fiel para te guardar até o dia final. Esses foram os nossos vídeos Hebreus, uma carta de fé. Hebreus tem muito mais para nos ensinar quando fala do nosso trato com os nossos líderes, respeito à nossa liderança, quando fala das histórias, das trajetórias de fé, quando fala de muita coisa. Mas esses foram alguns pontos que nos pareceram essenciais para a fé cristã, para que a gente estivesse claros na nossa mente. Se você gostou, nos ajude a divulgar esse vídeo nas suas redes sociais, dá um joinha para que a gente tenha essa visualização maior no YouTube, nos ajude também participando das nossas outras interações via Twitter, Facebook, no Ask, mandando suas perguntas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que eu entenda aonde a minha fé está baseada. A minha oração é para que eu nunca esqueça que Jesus não muda. A minha oração é para que eu nunca me esqueça que mais importante do que qualquer coisa é a minha certeza da salvação, é a minha segurança na vida eterna. Tem dúvidas? Mande pra gente. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até o próximo Devocionando.